Hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma das questões fundamentais que estão na base da doutrina espírita, que diz respeito a esse fenômeno da comunicabilidade dos espíritos com os homens. Asseveram as obras doutrinárias que na construção da nossa civilização, no início da história do planeta, nós possuíamos aqui basicamente dois grupos de espíritos. Um grupo que era formado de espíritos que eram oriundos do próprio planeta, que vinham de um natural processo de desenvolvimento ao longo do mecanismo da evolução anímica no curso do tempo, fazendo as transformações milimétricas para o surgimento de novas espécies, de novos gêneros. Mas um segundo grupo de espíritos que passou a encarnar na Terra num dado momento não eram espíritos originários do planeta Terra. Eles não eram espíritos que tivessem vindo do processo natural de evolução que o planeta possui. Os outros, sim. O primeiro grupo, esse primeiro grupo, ele veio passando pelas várias etapas de construção das nossas faculdades intelectuais até chegar à condição hominal. Mas esse outro grupo não. Esse outro grupo era formado por espíritos bastante antigos, bastante inteligentes, que já conheciam de muitas ciências, de muitas coisas. Espíritos dotados de um conhecimento maravilhoso. Mas ao lado desse conhecimento incrível, possuíam um atraso moral enorme. E exatamente por esse atraso moral, esses espíritos perderam a concessão de ficarem no mundo onde eles estavam e foram transferidos para o planeta Terra, para que aqui continuassem o seu processo evolutivo nesse novo lugar. Por quê? Porque o lugar onde eles estavam estava passando por transformações tão profundas que as imperfeições morais que eles tinham não cabiam mais naquele espaço aonde eles estavam vivendo. Então, as entidades, quando chegam nesse padrão e os planetas vão passando pelas suas transformações, elas então experimentam um processo de migração coletiva para um outro lugar do mundo, aonde elas possam dar continuidade ao seu processo de desenvolvimento, ao grande mecanismo de crescimento do seu eu. E foi assim que, no planeta Terra, junto com as almas singelas que aqui estavam, juntaram-se também esses espíritos que vinham de outros orbes. Ah, que dor! Que tristeza! Que sensação de exílio! Que sensação de degredo que essas almas experimentavam! Não era, na verdade, um degredo, não era, na verdade, um exílio. Era, como diz Kardec no livro A Gênese, um natural processo da migração coletiva, impulsionando os espíritos na senda do progresso. Mas eles, quando chegaram aqui, eles começaram a pensar que eles haviam perdido tudo. Meu Deus, o que será de nós nesse lugar abandonado, aonde não existe nada, só o primitivismo dos homens, não há nada feito. Nós vamos construir uma civilização, nós vamos iniciar a civilização da Terra com esses outros que são tão rudes, que são tão ignorantes. Nós vamos ter que nos misturar com esses espíritos tão difíceis que são daqui. Nós, com o conhecimento que temos, o que será de nós nesse lugar? Nós vamos ficar aqui abandonados. Esse era o pensamento deles. Mas dizem as obras espíritas que o nosso planeta, o planeta Terra, ele possui um espírito que coordena as atividades do nosso orbe. Um espírito que cuida da Terra particularmente. Esse espírito que tutela o planeta desde a sua formação há 4,5 bilhões de anos, esse espírito é aquele que nós chamamos pelo nome de Jesus. Então, essa entidade que é o nosso governador planetário, em socorro a esses espíritos,
para que eles não se sentissem abandonados, largados e sem nenhuma conexão com o divino, para que o processo de migração não fosse realmente, de fato, um exílio, promoveu na formação do nosso corpo físico, na estruturação orgânica que nós possuímos, no corpo do homem que habita o planeta Terra, ele instituiu mecanismos orgânicos para facilitar com que essa conexão do homem com o espiritual estivesse presente desde o princípio do surgimento da vida na Terra. Esse mecanismo foi exatamente para que a saudade não os destroçasse por dentro, para que a sensação de abandono não assumisse o controle das suas emoções. Porque junto com os espíritos perturbados que fizeram esse processo de migração para o planeta Terra, que eram muitos, eram milhões, houve alguns que também vieram com eles e que não eram efetivamente espíritos perturbados. Eles não eram espíritos dessa casta, não eram almas assim problemáticas, eram almas resolvidas, espíritos luminosos, almas já resolvidas do ponto de vista espiritual e que por amor disseram: eu quero ir para ajudá-los, para que eles não fiquem sozinhos, para que eles não tenham a sensação de que a vida esqueceu deles. Portanto, junto com aquela quantidade imensa de entidades perturbadas, vários espíritos já evoluídos vieram junto para prestar apoio. De que maneira? De duas formas. Parte deles encarnava na Terra para serem seus líderes espirituais, para serem seus confortadores, para serem seus anjos vestidos de carne, para que na presença dessas entidades excepcionais, eles pudessem experimentar determinados sentimentos que impulsionariam esses espíritos na condição de se libertarem de suas imperfeições morais. Mas, ao mesmo tempo, esses espíritos ficavam também no mundo espiritual, sem encarnar, sem virem pegar um corpo físico. Ficavam no mundo espiritual, intuindo, sugerindo, influenciando, promovendo uma conexão com esses espíritos por esses canais que o corpo físico do homem, da Terra, possuindo, permitia com que os registros espirituais conectassem ao nosso eu, matando a saudade, matando a falta de fé, acabando com a nossa sede de Deus, acabando com a percepção e a sensação de que a vida nos teria abandonado em um local deserto do universo. E foi assim, por esse mecanismo, que surgiram nos homens os primeiros fenômenos espirituais que diziam respeito a essa nossa capacidade de sentir os espíritos próximos de nós. Chamamos a esse fenômeno de mediunidade. O que seria, portanto, a mediunidade? Uma faculdade orgânica que foi estabelecida sobre a espécie humana desde o princípio de sua formação, com o objetivo de que ele nunca perdesse a certeza de que ele possuía ao seu lado seres espirituais que sobrevivem à morte, que convivem com eles e que lhes sustenta nos seus momentos de dor. Qual o objetivo disso? Trazer consolo, trazer paz de espírito, trazer conselhos, oferecer aos espíritos a sensação de que alguém os protege. Levar aos espíritos a conclusão de que a vida prossegue, de que a imortalidade é um fato, de que a vida após a morte é o grande fenômeno que sobrevive a todas as outras diversas formas de pensar que a gente possa ter. Porque em todas as religiões antigas, impressionantemente, todas elas falam que o homem tem uma alma. Todas. É curioso porque desde o surgimento do homem no planeta, a ideia de que nós somos dotados de uma parte espiritual que sobrevive à morte é presente em todas as culturas.
no Oriente, no Ocidente, no Norte, no Sul. No nosso Brasil, nossas populações primeiras indígenas que tínhamos aqui, que temos, elas têm dentro das raízes de suas culturas a informação de que existe sim algo em nós que sobrevive à matéria. De onde veio essa informação? De onde veio isso? Isso veio da mediunidade, porque eles viam os espíritos, eles percebiam os seus xamãs, seus pajés, seus sacerdotes, seus seres considerados sagrados, falavam dos espíritos e dessa conexão do homem com o espiritual. E foi por esse grande e majestoso mecanismo da vida que nós vamos perceber que a nossa humanidade, desde o princípio da nossa história, apresentou características muito interessantes de revelar para nós que havia, desde o começo, a certeza de que o homem possui conexões com o mundo espiritual. A primeira obra religiosa que surgiu, chamada os Vedas, já dizia isso há 5.800 anos atrás. Há 5.800 anos existe a informação de que os homens possuíam uma parte deles que, vindo à morte, essa parte sobrevivia e essa parte ela continuava viva e interagia com as pessoas. Gente, isso tem quase 6.000 anos e a gente já tinha esse dado conosco. É impressionante como isso surge desde o processo mais antigo, até mesmo na pré-história. Os registros da imortalidade estão colocados nas urnas funerárias, em que os chamados mortos eram sepultados com seus objetos pessoais, demonstrando aí a percepção de que a vida continuava. Mas, curiosamente, não foram só esses povos que receberam essa informação. Nós vamos encontrar também outros povos tendo as percepções assemelhadas. Quem desconhece a relação dos egípcios com a espiritualidade? Os egípcios foram um povo muito antigo, que 4.000 anos antes de Jesus, já começavam a dizer daquelas pirâmides que eles guardavam as múmias do faraó. Por quê? Porque a alma do faraó voltaria e precisava encontrar o corpo em condições. Seus objetos pessoais ficavam todos dentro das câmaras mortuárias. Então, essa dinâmica que aparecia na cultura egípcia já era o indicativo da percepção de que a mediunidade fazia parte da nossa história. Há um livro religioso egípcio muito conhecido, chamado O Livro dos Mortos. Esse livro é um livro que contém uma série de orações e uma série de orientações para o morto. Então, o morto, quando era sepultado, esse livro era colocado bem ao lado da cabeça dele, para que quando ele acordasse, ele pudesse pegar o livro, consultar para ver quais eram as orações que ele ia usar, quais eram as instruções que ele deveria seguir para poder se conectar ao mundo espiritual. Isso tudo ficava nesse livrinho. Todas as vezes que havia um furto, um roubo, sei lá, dentro das múmias, dos sarcófagos, os ladrões abriam o sarcófago e, no meio das coisas, lá estava o livro do lado do morto. Com o tempo, eles começaram a chamar este livro de O Livro do Morto, porque era um livrinho que ficava sempre do lado do morto. E de livro do morto, ele acabou passando para a posteridade com o nome de O Livro dos Mortos. Mas morto não faz nada com o livro, né? Seria mais correto se o nome do livro fosse O Livro dos Espíritos. Mas não era Livro dos Espíritos. Quando a gente estuda um pouco de egiptologia e vai procurar saber como é que os egípcios chamavam esse dito livro que era colocado ao lado do morto, nós vamos ter uma grande surpresa. Porque o nome do livro que ficava dentro do sarcófago, na época antiga, não era chamado Livro dos Mortos. O nome do livro era
caminho para a luz, ou saída para a luz. Meu Deus, que nitidez! Como é que a gente pode, tantos milhares de anos atrás, já conseguirmos perceber que aquela leitura, aquelas orações, aquelas orientações eram o caminho para que o espírito encontrasse a luz e, a partir daí, promovesse o seu processo de conexão espiritual? Mas não eram só os egípcios que tinham essa relação forte com a questão mediúnica. Vamos encontrar também entre os gregos e os romanos, meu Deus, quanta coisa nesse sentido, não é? As pitonisas que existiam dentro dos templos egípcios, os oráculos que faziam aquelas predições que as pessoas iam para fazer as suas consultas, esse mecanismo extraordinário de conexão com o mundo dos espíritos. Nós tínhamos o oráculo de Delfos, aonde eram colocadas ali as pitonisas, ou seja, as médiums mais capazes para que elas deixassem as suas informações para os homens. Então, era uma coisa maravilhosa o que existia nesse período em termos de conexão espiritual. Quem lê as obras de Emmanuel, os romances históricos, vai encontrar personagens desse tipo dentro das suas obras. Quem lê a obra há 2000 anos deve lembrar de um feiticeiro egípcio que aparecia nas páginas, conhecedor profundo da lei de causa e efeito, da reencarnação, dos processos de obsessão, sabedor dos mecanismos fantásticos da imortalidade. Era, na verdade, uma alma perversa, em que pese ter tanto conhecimento espiritual, era, na verdade, na trama, o grande articulador das maldades que aconteceram naquela obra. Quando você pega a obra 50 anos depois, você vai encontrar um outro personagem que assume esse papel na nova narrativa. Plotina, uma velha já, uma senhora bastante idosa, que era uma feiticeira terrível grega, que havia se ligado nas áreas mais sombrias daquela região de Roma para oferecer os seus serviços mediúnicos a quem lhes pagasse. Plotina também, à semelhança de Araxes, possuía uma mediunidade notável. Não era necessário que os seus clientes dissessem absolutamente nada. Ela se concentrava e conseguia perceber toda a história nos mínimos detalhes para que ela pudesse oferecer os seus, entre aspas, serviços para os seus clientes. Os gregos e os romanos, portanto, sabiam desse fenômeno da mediunidade, e os seus templos famosos, o templo de Diana em Éfeso, era, na verdade, um local onde se fazia uma série de consultas aos oráculos, o templo de Apolo, onde também as pitonisas se colocavam, eram conhecidos dessa forma. E Sibila, a grande pitonisa grega, era sempre lembrada como o médium mais incrível que eles possuíam. Entre os celtas não era diferente. O povo celta possuía dentro dele uma casta chamada de sacerdotes. Os sacerdotes entre os celtas recebiam o nome de druidas. Os druidas eram a classe sacerdotal dentro deles. E os druidas gostavam de promover as suas reuniões para as conexões com Deus sem utilizar templos de pedra. Para os celtas, o local ideal de adoração a Deus era a própria natureza. Então, eles não faziam nenhum tipo de construção para entrarem ali, para fazerem as suas orações. Os celtas sempre oravam ao ar livre, na sombra do carvalho. O que seria na sombra do carvalho? Porque o carvalho naquela região é a árvore mais frondosa. Se fosse no Paraná, seria na sombra da araucária. Se fosse na Amazônia, seria na sombra da castanheira. Então, aquela árvore frondosa, imensa, se fosse no Nordeste, era um pé de jacarandá.
aquela coisa enorme que afrontava a grandeza do Criador, aquela árvore majestosa, milenar. Aqui vamos fazer as orações, porque eles interpretavam o carvalho como sendo o símbolo do poder dos seus deuses. Então, a mediunidade ela era exercida também entre os celtas, mas nada se compara à magia que acontecia entre o povo caldeu. O povo caldeu vivia no norte da Babilônia, no norte da Mesopotâmia, acima da Babilônia. Os caldeus foram os grandes magos do mundo antigo. Conheciam tudo sobre a mediunidade, as poções, as bruxarias, esses segredos do mundo espiritual eram estudados pelos caldeus até a exaustão, porque para eles era fundamental o domínio dessa ciência para manipular as forças invisíveis, para que a gente pudesse alcançar os nossos objetivos efetivos em termos de conexão com o mundo espiritual. Como se pode perceber, havia bons e maus usos dessa mediunidade. A gente vai notar, por aquilo que a história nos revela, que existia ao longo do tempo criaturas que utilizavam da mediunidade para fazer um excelente uso dela, nessa conexão que era o objetivo para que a mediunidade foi oferecida aos homens. Foi porque Jesus, o governador planetário, não queria deixar as almas abandonadas à solidão. Era para que eles tivessem a certeza de que o espiritual existe, para que a perda dos entes queridos não arrancasse a nossa alma quando nós perdêssemos um filho, uma mãe, um pai, um marido, um irmão, para que o consolo da imortalidade nos alcançasse, para que as sugestões de mudança de personalidade diante de um equívoco também pudessem ser acessadas por nós, para que os espíritos, tendo um acesso aos nossos corações, retirassem dos nossos olhos a cegueira que o materialismo nos impõe, dando-nos a impressão de que realmente a vida material é a única que existe. Não! A mediunidade veio e descerrou diante dos homens a certeza da imortalidade. Os egípcios sabiam que ela existia. Os celtas sabiam, gregos, romanos, caldeus, todos sabiam do mundo espiritual. O grande problema é o que foi que nós fizemos com essa faculdade. Nós não conseguimos utilizá-la de maneira muito correta. Nós acabamos nos atrapalhando por conta dela. Porque uma boa parte de nós, ao invés de usá-la para o preenchimento do nosso eu, ao invés de utilizá-la para que nós pudéssemos efetivamente asserenar os nossos corações, nós muitas vezes, mas não sempre, usamos no propósito do mal. Investigar a vida dos outros para prejudicar pessoas, para, através das nossas faculdades mediúnicas, atrapalharmos as nossas próprias histórias de vida e prejudicarmos as pessoas com os nossos dons espirituais. Lamentavelmente, isso é verdade. Muitos companheiros dotados desse recurso, que seria um excelente instrumento para levar consolo aos indivíduos, não conseguimos fazer isso. Não conseguimos. Tínhamos o dom da mediunidade na Grécia, na China, em Roma, entre os egípcios, na Índia multimilenar, e fizemos muita bobagem com esse recurso. Não é que a mediunidade seja ruim, ela não é ruim. O problema é a nossa pequenez de espírito, que quando se vê com essa facilidade, acaba fazendo muita besteira. É como se fosse assim: dinheiro, você ter dinheiro na Terra é ruim? Depende do uso que você faça. Se você, de posse de recurso material, você pega esse dinheiro e você faz com que você distribua aquilo entre as pessoas, promove empregos e movimenta e promove com a riqueza a felicidade de outras pessoas, tira pessoas da fome, da miséria, dá oferta de socorro material, médico, instrução. Meu Deus, esse dinheiro é uma coisa extremamente útil na mão dessa pessoa. Mas esse mesmo dinheiro na mão de alguém que tem o coração duro pode ser um instrumento de queda. A mediunidade, do mesmo jeito.
ela é uma faculdade que não é nem boa nem má, ela é um sentido de percepção do mundo espiritual, que na mão das almas boas pode fazer boas coisas, mas na mão das almas equivocadas pode fazer muita tolice. E aí se impõe uma pergunta: e por que que Deus então dá para os que são maus essa mediunidade? Porque não dá só porque é bom. Porque nós temos que aprender a conviver com os dons que a vida nos concede. Porque senão a gente ia dizer assim: olha, fulano fala muito mal dos outros, vai nascer mudo. Esse aqui vai nascer cego. Se fosse assim, não ia dar certo. A gente tem que ter o direito de ter ao nosso dispor os recursos para poder mostrar que a gente consegue acertar. E se alguém consegue vir na Terra com a condição de falar, de andar, de pensar, de ver, de ouvir, é porque nós temos condição de usarmos bem esses recursos para o nosso progresso. A gente pode não usar, a gente pode não fazer o bem, mas a gente tem condição de fazer o bem com os recursos que o nosso corpo possui. A mesma coisa com a mediunidade. Se alguém vem com um recurso de mediunidade, ela pode até estar usando equivocadamente, mas não tenhamos dúvida, esse recurso lhe foi concedido porque o indivíduo tem condição de usar bem, só que pelo livre-arbítrio que possui, acaba achando mais conveniente dar um uso equivocado para a faculdade espiritual que ele foi dotado. Então, nós vamos encontrar esses usos corretos e incorretos da mediunidade que vão fazer com que um povo específico, que teve uma conexão com o mundo espiritual como nenhum outro, tivesse dentro dele algumas orientações bastante interessantes sobre mediunidade. Estamos falando do povo hebreu. O povo hebreu foi o povo que teve mais acentuadamente a presença do espiritual em torno da sua própria história. Peguemos a história de Moisés, meu Deus, quantos fenômenos esse homem produzia. O que é que ele não tinha de mediunidade? Ele ouvia, ele via, ele falava, ele conseguia saber que direção tomar no deserto, ele tinha uma série de recursos espirituais para poder se apresentar diante dos sacerdotes e do próprio faraó. Ele tinha uma conexão com o mundo espiritual extremamente intensa. E por esse motivo, Moisés é tido como um dos maiores médiuns que nós já tivemos na história, pelas múltiplas potencialidades que ele possuía. Mas é esse mesmo Moisés, esse mesmo médium incrível, que tem uma informação bastante interessante em uma de suas obras. No livro de Deuteronômio, no capítulo 18, no capítulo 19, no versículo 18, diz assim Moisés que Deus haveria dito que não se achasse dentro do povo aquele que adivinhasse pelos mortos. Porque todo aquele que fizesse isso seria abominação aos olhos do Senhor. O que diz o texto? Que não se achasse entre vós aqueles que adivinham pelos mortos. O que é adivinhar pelos mortos? Adivinhar pelos mortos é você adivinhar pelos mortos. Não é você ter uma conexão com o mundo espiritual. É você fazer aquilo que os gregos faziam muito. Oráculo, consultas, ir a alguém e dizer, me diga uma coisa, como que eu faço para saber o que está acontecendo com fulano? Como que eu prejudico? O que eu devo fazer na minha vida? Tomo o caminho A ou o caminho B? A consulta aos mortos, a dependência dos homens em consultar os espíritos para as suas questões maiores ou menores. Mas o povo de Israel teve experiências incríveis, como, por exemplo, os seus diversos profetas, que se derramaram na história de Israel, deixando marcas indeléveis das suas comunicações com o mundo espiritual. Suas profecias, seus contatos com os espíritos, que faziam com que esses médiuns extraordinários trouxessem informações que balizavam a conduta do povo hebreu, ao mesmo tempo em que sinalizavam fragmentos do planejamento espiritual do próprio Cristo planetário, que eles chamavam de Messias,
que nasceria entre eles, trazendo uma renovação extraordinária nos conceitos que o povo judeu possuía. Então, esses mesmos profetas, esses mesmos médiuns, vivendo uma vida vocacionada para o espiritual, já tinham alguns dons que eram diferentes das pitonisas, eram diferentes daqueles oráculos dos outros povos, porque eles possuíam uma vida muito mais reta. Havia da parte deles uma conexão muito mais segura no seu processo de comunicação espiritual. O Velho Testamento está repleto de fatos mediúnicos. Está cheio de histórias desse tipo, como o fato de que José, o filho de Jacó, adivinhava as coisas do futuro olhando numa taça que ele enchia de água. Quando seus irmãos vão ao Egito buscar trigo, ele esconde essa taça dentro do alforje de Benjamim, seu irmão. E quando Benjamim está no caminho, ele diz: manda os soldados buscarem, e os soldados podem pegar no livro do Gênesis. Os soldados dizem: algum de vocês roubou a taça do meu senhor adivinhar. Então, José usava a taça como instrumento para as suas adivinhações, para as suas comunicações com o mundo espiritual. Nenhum de nós ignora que no livro de Reis, no capítulo 28, o rei Saul procura uma pitonisa, ou seja, uma médium, na cidade de Endor, porque ele precisava conversar com Samuel. Ele se esconde, vai procurar por Samuel numa região do mundo espiritual, e aí Samuel vem para ele. Ele chega na casa da mulher sem dizer que ele é o rei. E aí a mulher não sabe que ele é o rei, aí pergunta: quem você quer que eu faça subir? Faça subir porque eles achavam que a pessoa ficava debaixo da terra. A quem tu queres que eu faça subir? Aí ele diz: faz subir Samuel. E aí conta a Bíblia que Samuel aparece. E quando Samuel aparece, ele se curva para Saul e faz uma reverência real. E a mulher então percebe que aquele homem estranho que lhe pede ajuda é o rei Saul disfarçado. Quando ela percebe isso: você me traiu, você é o rei Saul, vai querer me matar, porque Saul havia mandado matar todas as mulheres que fossem médiuns. Então ele diz: não, hoje a lei está suspensa, eu quero só conversar com Samuel. E eles têm uma reunião mediúnica. Samuel incorpora e ele conversa com Samuel. Então, vai perguntando, Samuel vai respondendo as coisas, e a última pergunta é: amanhã, Samuel, eu terei que enfrentar uma batalha. Eu quero saber se eu sairei vitorioso ou não. E a resposta de Samuel, que dá uma comunicação psicofônica pela mulher, é: amanhã? Amanhã tu e teus filhos estarão comigo. E realmente, na batalha do dia seguinte, Saul iria encontrar a morte. Há muitos fatos. No jantar de Balsazar, uma mão, um braço se materializa e escreve na parede uma mensagem profética sobre o rei Balsazar, que o seu reinado iria cair, interpretada pelo profeta Daniel, que é chamado para dizer o que significavam aquelas palavras. Então, o povo hebreu está repleto de fenômenos desse tipo. A grande questão é que, mesmo com todas essas faculdades, ainda havia muita dúvida de como viver a mediunidade. Ainda havia muitos equívocos. E é por esse motivo que nós vamos encontrar, no cumprimento das profecias do povo de Israel, no nascimento de Jesus, a orientação perfeita de como usar os recursos todos que a terra nos concedeu. Dinheiro com Jesus, palavra com Jesus, família com Jesus, ouvido com Jesus, todas as possibilidades com Jesus, no sentido de iluminar o que quer que façamos em cima do propósito que o Cristo apresentava. E qual era o propósito dele? O amor. O amor resume a mensagem de Jesus por inteiro, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. E então, a proposta apresentada por Jesus é que tudo, absolutamente tudo,
que exista na vida que nós possamos dispor deve ser exercido com amor. Portanto, mediunidade, ou seja, o exercício dessa faculdade, está proibida? Se não for com amor, é preocupante. Se for para consultar os mortos, como Moisés apontava, realmente é uma prática muito infeliz. E é Jesus que propõe que tudo que façamos com amor. E é curioso que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, Jesus subindo ao alto do Monte Tabor e conversando com dois personagens que já haviam desencarnado. Um deles é Moisés e o outro é Elias. Moisés havia vivido há 1.300 anos atrás e Elias, 900 anos atrás. Ele conversa com dois mortos. Ué, mas não era proibido a mediunidade? Não. A questão é a consulta aos mortos, querer indagar, essa curiosidade excessiva. Então, é essa que é a proposta que nós encontramos na mensagem de Jesus. Que nós sintamos o bem e façamos todo o uso que a gente puder na ideia de nós conseguirmos, de fato, usar a mediunidade a favor da nossa construção emocional. Quando surge o cristianismo, quando vem a mensagem cristã, há uma ebulição de mediunidade. As igrejas cristãs fervilham do processo mediúnico nas chamadas comunicações dos dons do Espírito. As igrejas primitivas, portanto, sabiam dessa manifestação dos Espíritos, dessa presença do espiritual dentro das suas igrejas e chamam a isso as manifestações do Espírito Santo, ou seja, o dom de você sentir a presença de Deus nas suas características enquanto igreja. No livro Atos dos Apóstolos, Estevão é definido como sendo um homem cheio do Espírito Santo. O que seria, então, Espírito Santo? Espírito Santo é o Espírito que já é santo, as almas superiores. Então, o Espírito Santo, no dizer da mensagem a rigor, na obra O Espírito da Verdade, significa a coletividade de entidades angélicas que colaboram com Jesus na organização do planeta. Então, os espíritos superiores apoiavam Estevão no trabalho que ele fazia. Então, nós vamos perceber, no crescendo da igreja cristã primitiva, essas manifestações intensas de mediunidade, dando seguimento à grandeza maravilhosa que o Cristo deixou para nós. Jesus promoveu uma série de fenômenos dele para com ele mesmo, sem que fosse necessário que nenhum espírito agisse por ele. Até Kardec, ao tratar isso, diz que não seriam especificamente fenômenos mediúnicos, porque era ele próprio que produzia na feição das faculdades anímicas que todos nós possuímos. Se nós tivermos que dizer que Jesus era médium, então ele, no dizer de Kardec, seria médium de Deus, mas não que uma entidade se utilizasse dele para fazer a multiplicação dos pães, para fazer a cura das doenças, para acalmar a tempestade. Não, ele próprio, o Senhor absoluto do nosso planeta, ele seria o indivíduo que faria aquelas ações de si por si próprio. Então, os seus fenômenos estavam muito mais conectados no aspecto das faculdades anímicas do que propriamente da mediunidade em si. Os fenômenos mediúnicos estão muito mais próprios após a sua desencarnação, quando ele se manifesta através da materialização ao seu corpo de discípulos. Mas as igrejas cristãs, nossa, estavam cheias de fenômenos desse tipo. Mas não tardou para que os homens passassem a perseguir essa mediunidade, passassem a entender como se ela fosse um mal, numa interpretação muito equivocada, trazendo as leituras do Velho Testamento de maneira errônea para dentro do modelo cristão. Nós passamos um período extremamente longo em que os médiuns foram perseguidos, torturados, queimados em fogueiras, arrancados suas unhas, sofrendo uma série de sevícias ao longo da história, simplesmente por serem médiuns. Eles não podiam sequer morar nas cidades, porque se verificassem nas cidades e dissessem, eu vi alguma coisa, eu senti algo, eles já poderiam ser passíveis de ser levados para a fogueira. Os médiuns, portanto, eles tinham uma tendência de não morar nos burgos, morar isolado no meio da mata,
Pode observar que a Madame Mim mora na floresta. O Merlin mora na floresta. E geralmente os filmes que passam falando de pessoas que têm faculdades mediúnicas, observem, elas moram sempre fora do burgo, porque era perigoso para eles, porque qualquer pessoa podia denunciá-los. Eles passaram durante muitos anos nesse fenômeno de incompreensão do que eles sejam. Até que, no século XIX, a partir de um conjunto de manifestações mediúnicas que começavam a aparecer, nós tivemos a possibilidade de uma análise agora científica dos fatos. Não mais a crendice, não mais o olhar supersticioso, não mais apenas a opinião das religiões, mas a ciência debruçou-se sobre os fenômenos para interpretar o que acontecia. E a partir de uma análise crítica e desapaixonada, baseada nos critérios mais rigorosos científicos, o mundo conseguiu produzir, na segunda metade do século XIX, uma quantidade significativa de obras que comprovavam a existência da alma, que comprovavam a sobrevivência do espírito e, mais do que isso, comprovavam a comunicabilidade dos espíritos com os homens. Um conjunto muito grande de cientistas, como Charles Richer, Ernesto Bozano, César Lombroso, Alexander Aksakov, Camille Flammarion, Gustave Gelley e tantos outros que, somando dos vários pesquisadores, esse número chega a um número de 82 cientistas que tiveram a possibilidade de pesquisar os fenômenos espirituais durante o século XIX. Mas entre esses diversos pesquisadores, existem dois que se destacam de maneira muito particular: Leon Denis e Allan Kardec. Qual a diferença desses dois para todos os demais? É que esses dois, olhando o fenômeno da sobrevivência do espírito, não se detiveram apenas em dizer que existia vida após a morte, de que comprovar que existe vida após a morte, mas em perceber uma coisa muito importante: que a sorte dos espíritos após a morte não era a mesma. Eles perceberam que havia espíritos felizes e havia espíritos infelizes do lado de lá. E aí veio uma pergunta: o que faz com que alguns sejam felizes e outros sejam infelizes? O que fizeram esses homens para estarem nessa situação? O que fizeram eles em vida para que eles alcançassem essa condição de felicidade ou infelicidade? E essa pergunta moveu a construção da doutrina espírita de maneira mais efetiva. Foi procurando a resposta para essa indagação que as obras de Allan Kardec e as obras de Leon Denis foram estruturadas. Como devem viver os homens para serem felizes enquanto espíritos? E a grande surpresa que descobriram é que aquelas verdades que estavam propostas pelo Cristo lá atrás, de amar o semelhante, perdoar os inimigos, fazer bem a todos que estão em nosso derredor, desembaraçar-se da posse dos bens materiais, fugir da hipocrisia, era o grande instrumento que assinalava a possibilidade de felicidade dos espíritos. Então, a partir daí, Allan Kardec percebeu uma conexão muito estreita entre a moral que os espíritos propunham e a moral que o Cristo apresentava nos seus evangelhos. E todas as questões que foram apresentadas sobre como deve viver o homem em família, o evangelho como resposta. Como deve viver o homem no trabalho, a proposta moral era semelhante ao do evangelho. Como deve viver o homem diante de si mesmo, a proposta do evangelho semelhante à moral dos espíritos. Tudo que se perguntava, a moral proposta pelos espíritos era em tudo consonante com aquilo que estava apresentado no livro O Evangelho do Cristo. E aí, quando a pergunta foi: como devemos exercer a mediunidade? A resposta não foi outra: como Jesus propôs. Exatamente por esse motivo, as casas espíritas trabalham a questão da mediunidade focada nesse objetivo fundamental, que nós exerçamos a mediunidade com o propósito de vivermos aquilo que o Evangelho propunha. O que seria isso na prática? Isto seria nós vivermos verdadeiramente a prática do amor, o perdão, na capacidade de nós exercermos a nossa mediunidade.
Não utilizarmos para fazer perguntas pessoais, para os nossos interesses pessoais, muito menos para perseguir pessoas. Mediunidades exercidas com o objetivo de fazer rituais externos sem mudanças íntimas, não me interessa. Mediunidades para satisfazer a nossa curiosidade sem propósitos superiores, não nos interessa. Nos interessa colocar essa faculdade a serviço do próximo, para que a gente possa auxiliar os que estão aqui e que padecem, e os que estão do lado de lá, que ainda sofrem. Então, exercer os recursos da mediunidade com amor é o grande propósito que a doutrina espírita nos apresenta, fazendo com que se possa sintetizar que o grande objetivo de nós estudarmos a mediunidade nas casas espíritas não é para sermos bons médiuns, mas é para sermos médiuns bons, para colocarmos amor, como em tudo que fazemos, colocar amor também nas nossas comunicações espirituais, promovendo assim o nosso efetivo contributo para mudar a nossa intimidade, o nosso eu mais profundo pelo exercício do amor e, ao mesmo tempo, contribuirmos na transformação da humanidade em que vivemos. Por isso, nesses nossos dias que comemoramos os 67 anos da Casa de Jesus, que a mediunidade exercida nessa casa possa se espelhar nas propostas da obra de Allan Kardec e do Evangelho do Cristo, para que ela seja verdadeiramente um exemplo vivo do exercício da mediunidade com Jesus.